Olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com o PET volume 4. Vamos dar início a esse conteúdo, tudo bom? Então, o objetivo dessa aula, gente, é trabalhar com vocês a distribuição eletrônica. No PET de vocês vão perceber que existe todo um contexto histórico referente à tabela periódica, principalmente porque o ano passado foi considerado o ano da tabela periódica. Só que aqui nas nossas aulas eu não vou conseguir contemplar todas essas questões históricas como fizemos sobre os modelos atômicos. Então, para isso, eu vou pedir para vocês estarem com o PET em dia, leiam, tem muito conteúdo lá bacana que vocês vão estar seguindo por lá, ok? Aqui nós vamos focar apenas na parte mais grossa, no conteúdo mais denso dos conceitos que forem aplicados lá, ok? Então, pensando nisso, o objetivo da aula de hoje vai ser justamente distribuir os elétrons nos átomos nêutrons e como é feita essa distribuição de elétrons dentro dos íons. Nós vamos trabalhar com a primeira semana do PET 1, ok? Bom, então nós vimos na última aula de modelo atômico que nós paramos no modelo de Bohr. Só para contextualizar vocês, esse não é o modelo que nós usamos atualmente. Existe o que nós chamamos de modelo atual, que surge com a contribuição aí de outros cientistas. Voltando ao PET, no PET eles dão uma pincelada para vocês um pouco a respeito disso. Aqui nós vamos focar só na distribuição, novamente afirmo, a parte mais densa do conteúdo, ok? Então, olha só, em 1920 a 1930, vários cientistas estavam investigando ali a respeito sobre a espectroscopia, sobre os espectros gerados pelos átomos. E isso porque, como o Bohr já tinha proposto, quando um elétron numa camada energética, ele é excitado, ou seja, ele recebe energia, ele passa para uma camada mais externa e ao retornar para sua camada de origem, ele libera uma onda eletromagnética e ao passar essa onda por um prisma, era possível ver então um espectro, ou seja, as cores daquele elemento. Então, como essa luz emitida, dissipada, gerava espectros, vários cientistas começaram a analisar esses espectros de diversos elementos. Bom, aqui eu trouxe para vocês a imagem justamente esquemática do que acontecia. Tinha uma câmara de gás, onde colocava-se um elemento normalmente no estado gasoso, ou seja, fornecia energia ali para aqueles elétrons e eles emitiam, então, uma onda eletromagnética que era passado por um prisma e assim era possível ver um espectro contínuo de cores. Bom, com o passar dos anos, houve então um avanço tecnológico muito grande que permitiu que esses espectros fossem cada vez mais delimitados, ou seja, que o espectro colorido deles, de cada elemento, fosse mais delimitado do que contínuo. Bom, o que eles observaram é que alguns espectros, na verdade, eram formados por várias linhas. Bom, se eles consideraram que cada linha, cada espectro ali, representava uma camada, ou seja, um nível, então essas linhas que compunham essas cores, ou seja, essas linhas menores, mais fininhas, deveriam então ser os subníveis. Então, foi considerado que essas camadas, ou seja, esses níveis eletrônicos que Bohr havia estabelecido, na verdade, eram formados por subníveis, ok? Então, vamos lá. Nós temos, então, as camadas mais internas e as camadas mais externas. Eu vou fazer um desenho aqui no Flipchart para ficar melhor, para vocês compreenderem. Então, olha só, eu tenho o núcleo, certo? Vou representar aqui. Nêutrons, prótons, beleza. E tenho as camadas, certo? Essas camadas inicialmente receberam as letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Sendo que as mais energéticas são as mais externas e a menos energética é a mais próxima do núcleo. Então, energeticamente falando, do K para o Q, a energia cresce assim, linear. Eu fiz aqui no slide para vocês veem que ela está descendo, porque a energia K
energia é a camada energética de menor energia, de menor valor energético, é a mais próxima do núcleo, ok? E cada camada dessa é composta, então, por uma subcamada. E aí nós temos que a camada K, ela tem um subnível, né? S. A camada L tem o subnível SP. A camada M tem o subnível SPD. E a camada N tem o subnível SPD e F. Então, seria até aí. Depois, eles vão decaindo novamente. O O tem o SP e D, o P tem o SP e o Q tem apenas o S, ok? O que vai determinar, então, algumas características vai ser justamente esses subníveis, ok? Então, lembrando aqui, a camada K, né, o nível K, ele tem o subnível S e é o nível mais próximo do núcleo, igual eu desenhei aqui para vocês, tá bom? E a camada Q é o nível mais afastado do núcleo, também chamado de camada de valência, ok? Bom, então, cada nível, né, de acordo com Bohr, tinha então ali o seu elétron, né, quantizado. Bom, quando eles começaram a fazer experimentos, na prática eles começaram a perceber que existe ali uma certa quantidade limite de elétrons em cada subnível. Se eles conseguem determinar a quantidade de elétrons em cada subnível, eu consigo determinar a quantidade de elétrons em cada nível, ou seja, em cada camada, ok? Então, olha só, eu trouxe essa tabela aqui para vocês entenderem qual que é o limite, o máximo de elétrons que cabe em cada um desses subníveis, tá? Então, no subnível S, só cabem 2 elétrons. No subnível P, só cabem 6 elétrons. No D, 10 elétrons e no F, 14 elétrons. Então, se eu tenho uma camada que só tem o subnível S, quer dizer que naquela camada, naquele nível, eu só posso colocar 2 elétrons. Se eu tenho uma camada que vai até a F, eu posso colocar todos esses elétrons aqui, ok? Então, é justamente através desses subníveis que nós vamos fazer a distribuição eletrônica dentro dos níveis, dentro das camadas, tá bom? Então, vamos lá. Uma outra observação que eles começaram foi o seguinte, bom, eu falei para vocês que as camadas, elas são energeticamente, né? Então, assim, o K é menos energético, o L é menos energético e por aí vai. Como que eles nomeiam hoje em dia essas camadas? Hoje em dia não se usa tanto mais essas letras, né? Pelo modelo atual, nós usamos números inteiros. Então, a K virou 1, L virou 2, M 3 e assim por diante. 4, 5, 6 e 7. Então, ou seja, a camada menos energética é a primeira e a mais energética é a sétima, ok? Até aí, beleza. Então, o que você pensa? Bom, um elétron que esteja na camada 3, ele é menos energético do que o que está na camada 4. Só que experimentalmente não foi isso que eles observaram. Olhem para vocês verem essa imagem que eu trouxe. Aqui eu tenho os números, né, que indicam as camadas e essas letras que vão indicar os subníveis. Observe que o subnível 4S, ele é menos energético que o 3D, o que não faz uma certa lógica, porque se ele é do nível 3, ele deveria ser menos energético que o nível 4. No entanto, o 3D, ele é mais energético que o 4S. Então, nesse caso, eles começaram a perceber que existe sim uma variação de energia dentro desses subníveis, ok? Bom, então, os elétrons eles vão sempre tender a ser distribuídos dos níveis menos energéticos para os mais energéticos, sempre. Então, os átomos, você sempre vai fazer a distribuição eletrônica nas suas primeiras camadas, nos seus primeiros níveis, até chegar aos mais externos, ok? O estado fundamental de um átomo significa que ele está com todos os seus elétrons ocupando essas camadas de menor energia, ou seja, dos seus níveis de menor energia. Então,
vamos imaginar o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, se vocês olharem na tabela periódica, ele tem o número atômico 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só tem um elétron, certo? Se ele só tem um elétron, aonde eu vou colocar ele? Então, ele precisa estar na primeira camada. Se ele precisa estar na primeira camada e a camada só tem um subnível, que é o subnível S, ele vai estar ocupando um S1. Ou seja, quer dizer que ele vai estar na primeira camada, no subnível S, com apenas um elétron. Agora, vamos imaginar o hélio. O hélio já é um segundo átomo, que também, se você conferir lá na tabela periódica, ele vai ter 2 elétrons. Ele tem o número atômico 2, o que indica que ele tem 2 elétrons. Bom, se ele tem 2 elétrons, quer dizer que esses 2 elétrons vão ocupar a primeira camada. Então, 1. S, porque é o único subnível que tem na camada. Então, 1S. 2, porque os 2 elétrons vão ocupar os 2 lugares disponíveis nesse subnível, ok? Bom, para que a gente consiga fazer, então, outros átomos, né, que sejam mais complexos, que tenham uma quantidade maior de elétron, eu trouxe para vocês o que eles elaboraram, que chamou de diagrama de diagonais, ou diagrama de Pauli, que é esse diagrama aqui. Alguns alunos têm até medo dele, pode ficar tranquilo que não é difícil. Isso daqui é simplesmente uma forma mais didática de você fazer a distribuição eletrônica considerando essas variações de subníveis. Porque se considerarmos só a variação do nível, ou seja, das camadas, a gente não consegue perceber que existe então um pouquinho dessa variação. Então, como que nós vamos fazer essa distribuição? Primeiro, nós sempre vamos usar o caminho da seta. Então, primeiro nós vamos preencher o 1S1, depois o 2S, depois o 2P e depois do 2P o 3S. Ao invés de voltarmos para o 3D, nós vamos começar do 3P. Então, observe o caminho que a seta vai fazer, ok? Eu vou fazer alguns exemplos com vocês aqui no Flipchart para a gente poder fazer isso bem devagar para conseguir compreender melhor, tá bom? Então, vamos aos exemplos? Então, vamos lá. Oxigênio. Bom, o oxigênio, ele tem 8 elétrons. Ou seja, quando ele está neutro, eu tenho 8 elétrons. Beleza. Então, eu tenho que distribuir esses 8 elétrons nas camadas. Então, vamos lá. Eu tenho 8 elétrons. Na camada, no subnível S, eu só consigo colocar 2. Certo? Então, aqui. Me sobrou quantos agora? 6, né? Que eu tenho que redistribuir isso aqui. Como que eu vou fazer? O próximo, então, é o 2S. Então, 2. Faltam 4, certo? Agora, qual que é o próximo que eu vou usar? Pelas regrinhas, seria o quê? O 2P. O P, ele cabe 6 elétrons, só que eu só preciso colocar 4, eu só preciso encaixar 4 nessa caixinha. Então, eu vou colocar os 4 aqui. Então, qual que é a distribuição em camadas do oxigênio? Então, olha aqui para vocês verem. Então, é 1S2, 2S2, 2P4. Então, essa é a distribuição dos elétrons do oxigênio. E nas camadas, Débora, como que fica dentro dos níveis? Então, no nível K, ou nível 1, eu tenho 2 elétrons. No nível L, ou nível 2, eu tenho 6 elétrons, que são os 4 elétrons da subnível P e os 2 do subnível S, ok? Pouco confuso ainda? Não se preocupe, nós vamos fazer mais exercício. Então, vamos lá. Vamos agora tentar o magnésio. Vamos ver. Como que seria agora com o magnésio? Então, o magnésio, ele tem 12 elétrons, certo? Mesma sequência, tá? Então, vamos lá. 1S2, então eu tirei 2 elétrons daqui, já preenchi aqui. Sobrou 10. Vamos agora para esse. 2S2, bom, agora diminuir mais 2, certo?
E aqui, agora eu tenho 6, menos 6. Então, aqui eu tenho menos 10. E aqui, 2. Então, observe que agora eu consegui tirar, ó, deu 0 minha conta aqui. E eu fiz toda a distribuição, certo? Então, agora, qual que seria a distribuição dele, então, se formos falar nesse modelo? Então, no magnésio será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Por camadas ou níveis, K2, L8, M2, ok? Vamos fazer um último? O manganês. Vamos fazer aqui o manganês, então. Então, olha só. O manganês, ele vai ter quantos elétrons? 25. Esse aqui vai ser legal, ó. Então, a gente já sabe, né? O S cabe 2, aqui 6, aqui 2. Ah, Débora, agora por onde eu começo? Vai começar por aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó. 3P. Então, vamos combinar aqui, ó. Aqui eu já tenho 10, 12, certo? Então, eu vou precisar aqui de 6 e aqui de 2. Não é isso mesmo? 12. Aqui nós vamos ter 20. Ah, ainda vai faltar um aqui, ó. Então, aqui eu tenho 12, 14, 16, 18, 20. Sobrou, faltou 5. Então, agora aqui eu tenho toda a distribuição. Observe que eu consegui ir até o 3D, ok? Mas, quando eu vou falar sobre as camadas, eu vou considerar que o 3D, ele é da camada M, ok? Ele não é da camada N, da camada anterior, tá bom? Bom, e os íons, Débora? Afinal de contas, o que seriam os íons? Os íons são justamente os átomos que perdem ou ganham elétrons. E esses elétrons, vocês vão fazer essa variação sempre na última camada. Então, se ele está preenchido até a camada 4, é com essa camada aqui que você vai fazer a alteração de elétrons, ou aumentar ou diminuir essa quantidade. Lembrando que cátion perde elétrons, tá bom? E ânions ganha elétrons, tá? Vamos tentar fazer essa análise sobre essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Então, aqui eu trouxe o átomo de sódio, ele neutro, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva é de carga negativa. Observe que a distribuição eletrônica dele ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se eu tiver o íon Na+, que é justamente esse íon que aqui é a retirada de um elétron, certo? Qual que vai ser o elétron que eu vou tirar? Vai ser da camada do nível 1? Do nível 2? Não, vai ser do nível 3, que é a mais externa dele. Uai, Débora, e as outras? Não são 7 camadas? São, mas preenchidas com elétrons, no sódio só tem 3. Então, se só tenho 3 camadas preenchidas, a última camada preenchida é onde eu vou fazer essa variação. Então, se ele perdeu um elétron, se ele tem sobrando carga positiva, então eu vou retirar esse elétron da última camada. Então, a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6, ok? Vamos olhar o cloro agora. O cloro, ele tem o número atômico 17. Neutro significa que ele tem elétrons, né? 17 elétrons, 17 prótons. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, eu vou ver que eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ou seja, na camada de valência, na camada 3, eu teria 7 elétrons, ok? Se eu ganho mais um elétron, aonde vocês acham que ele vai ficar? Exatamente, ele vai ficar no subnível P da camada 3, ou seja, do nível 3. Então, quando eu acrescentar um elétron, ele vai ter uma sobra de carga negativa e a sua distribuição eletrônica vai variar apenas na última camada. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eu vou completar ali o subnível P, ok?
Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais complicado, né? Mas se vocês treinarem, fizerem direitinho os exercícios, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, mande para os nossos canais de atendimento para tirarmos as suas dúvidas ao vivo no nosso Tira Dúvidas, ok? No mais, um grande abraço virtual a todos e até mais!